para complementar, para trazer mais informação que você tenha, mas é claro, como destacou o Eugênio, é clara a insatisfação do Pedro, óbvio, não pela agressão, isso é óbvio, que quem ficaria feliz levando um soco, um tapa na cara, mas ele deixa claro na postagem dele que outras coisas já vinham acontecendo quando ele fala de, como é que é? Violência? Covardia psicológica. Covardia psicológica nas últimas semanas. Foi o que disse o Pedro. Não é, Pedro? Pois é, Abel. Quando acontece esse tipo de citação de um profissional, a gente tenta saber mais ou menos o que está acontecendo, porque que ele estava muito insatisfeito em relação à relação com o Sampaoli, a comissão técnica, isso a gente já vinha trazendo, a gente já vinha falando. Em relação também à minutagem, aos poucos minutos, ele não gostava mais de ser, ele voltou a ser um jogador de 10, 15 minutos. Então ele não queria mais ser esse jogador de 10, 15 minutos, acreditava que tinha atingido um patamar diferente no Flamengo depois da temporada 2022, então não achava justo. Chegou a ter conversas com o Sampaoli sobre movimentação dentro de campo, o que ele poderia desempenhar. O Sampaoli chegou a elogiá-lo em uma coletiva de imprensa depois de um jogo que ele se movimentou mais e dentro de campo, então havia conversas nesse sentido, mas o Pedro não entendia e não entende por que ele era tão preterido, tinha tão poucos minutos, mesmo sendo artilheiro da equipe no ano, mesmo apresentando gols, e a concorrência, no caso o Gabigol, falhando em alguns momentos também, não apresentando um futebol tão bom, e o Pedro apresentando números de acordo com a visão dele, seu staff e tudo mais, de que ele estava desempenhando muito bem dentro de campo, mas não tinha tantas oportunidades assim. A qualquer momento ruim, minimamente ruim, ele era sacado, foi perdendo cada vez mais espaço. E aí coincide, claro, com o que vocês falaram aí do retorno do Bruno Henrique, a formação com a dupla histórica com o Gabigol, isso também não jogou a favor do Pedro. Essa questão de covardia psicológica são mais frases assim que diz ter ouvido, enfim, algumas ironias no sentido, cobrança até, como foi dito aí depois do jogo contra o Grêmio, que ele poderia ter fechado o confronto com aquele gol que ele perdeu no finalzinho. Ele mesmo se lamentou, alguns comentaristas da nossa casa aí até destacaram que não é comum o Pedro não se desesperar, mas ter uma reação mais explosiva, assim como ele teve depois de perder a chance contra o Grêmio, né? Ele é um jogador mais frio, geralmente, aí ele abaixa no gramado, coloca a mão na cabeça, dá um tapa no gramado. Então você vê que era um jogador muito intranquilo. E era uma questão que não estava sendo bem gerida, era algo que, uma panela de pressão que poderia explodir. Mas voltando mais uma vez, explodiu. O Pedro tem o seu erro na questão de não aquecer e tudo mais, mas ninguém espera que um jogador ou qualquer outro profissional vai ser agredido da forma como ele foi, né? E até, enfim, pelo que a gente sabe, o Pablo Fernandes entende que cometeu um erro muito grave mesmo e se colocou à disposição para sair. Está sendo até definida a maneira como ele vai sair. Já saiu, mas a maneira oficial, digamos assim, como ele vai sair, justa causa, ele vai entregar a sua própria demissão, está sendo ainda definido. Hoje de manhã, agora antes do treinamento, houve um papo do Sampaoli com todo o elenco, um papo mais franco sobre toda a situação, mas o Pedro, repetindo, não está aqui no Ninho do Urubu e a gente vai tentar agora. O Pedro vai tomar alguma atitude legal em relação a tudo o que aconteceu, já que ele tem os laudos lá de que ele foi agredido, tem a perícia. Enfim, o que de fato, em relação à questão trabalhista, ele pode acionar na justiça. Como o departamento jurídico do Flamengo vai encarar isso também? Pode virar uma briga de tribunais? Por que o Pedro não esteve aqui? É o que a gente ainda está tentando entender de fato, porque o Flamengo não esperava que o Pedro não viesse por aqui. E lembrando, mais uma vez, a ideia do Flamengo era punir o Pedro também por uma desobediência, insubordinação em relação a não querer atender. Ô Pedro, você tem informação perdão. Se o Pablo Fernandes foi aí ao Ninho do Urubu essa manhã? Não, ainda não tem essa informação, Eugênio. Não tem informação se ele veio ou não ao Ninho do Urubu, mas seria difícil a vinda dele aqui ao Ninho do Urubu, porque o clima ficou muito, muito, muito pesado para ele, viu?
muito pesado para ele mesmo. Até a nota do Sampaoli não pegou muito bem também, a nota do Sampaoli, que meio que a gente falando assim, ficou em cima do muro o Sampaoli. Muita gente falou, ficou em cima do muro não, ficou até mais pro lado do Pablo, assim. E aí foi preciso todo um contorno ali até para a questão de tirar o Pablo e aí a permanência também do Sampaoli depois de uma reunião com a diretoria ontem. Então o clima pro Pablo aqui ficou bem ruim, mesmo com o pedido de desculpas que ele teve até ontem, foi divulgado e tudo mais do próprio Pablo, né? Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Eu sei que você continua aí de plantão no Ninho do Urubu, acompanhando as notícias do Flamengo, entrando ao longo da nossa programação e, obviamente, portas abertas para você aqui no nosso F360. Em caso de qualquer novidade, é só chamar. Obrigado, bom dia para você, Pedro. Valeu, Abel. Um abraço a todos aí do 360, boa sequência.